Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nesta tarde de terça-feira, dia 14 de março de 2023, para fornecer um segundo fluxo de notícias e atualizações, informações mais recentes que eu encontro sobre o Global Currency Reset, reavaliação de moedas, esse momento iminente que estamos discutindo a cada dia mais, que vai nos forçar a um reset global econômico. Venho dividindo isso a essa maravilhosa comunidade que me assiste nesse canal já há algum tempinho, desde o início. E todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, é uma honra receber a inscrição, é um prazer a visita de todos, digo de todo o meu coração. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu essa manhã, caí de joelhos a Deus, logicamente, como a maioria dos meus dias, e pedi a Deus uma melhora, uma restauração. E estou me encontrando bem melhor, sabe, gente? Relativamente, Deus ouve e nos responde o tempo inteiro. Eu tenho pena das pessoas que não conseguem ouvir e obter essas respostas, porque, olha, gente, ontem eu tava, e ainda até hoje de manhã eu tava bem ruinzinho. É só que eu tô me medicando, né? Certamente me fortificando. Acho que pude fazer alguns xaropes aí, que fiz um xarope especial numa receita muito boa que eu vi aí dos irmãos que postaram e coincide muito com o que minha amada mãezinha me receitou, né? E olha, foi o que me restaurou minha saúde de uma maneira legal. Tô com um pouquinho de tosse, mas bem menos, né? O meu ânimo voltou, né? Tudo veio, me pegou de uma maneira bem desprevenida, né? Tomei um tombo aí esses dias financeiramente. Até vou comentar um pouco sobre isso, não agora, mas depois que tiveram anjos nesse canal maravilhoso que me fizeram um pix e eu não tenho como agradecer uma coisa dessa, gente. Mas eu gostaria de mencionar essas pessoas com carinho depois que eu fornecer esse estudo dessa última atualização que eu tive. E vou dedicar esse tempo a essas pessoas que me ajudaram nesse momento. E creio que Deus vai prover em todas essas vidas, de todas essas pessoas. E eu agradeço muito a essa comunidade que se une, né? Aqui, por algumas coisas e algumas atitudes, eu vejo que só tem pessoas cada vez mais maravilhosas. Então, meu primeiro like vai para vocês. Ainda mais hoje, né? Em que recebi essas transferências. Ontem também. E quero dizer muito obrigado, desde já, a esses irmãos. Que Deus abençoe, de verdade. Se vocês puderem, continuem se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like, que você possa sempre obter algo de positivo dessas minhas atualizações e que isso seja inclinado ao que você pensa, de certa forma, porque aqui, pelo menos, é o meu pensamento positivo de que essas coisas se concretizarão. E se você puder deixar o seu like, deixa aí, ajuda o irmão a chegar sempre nos mais de 1000 likes no vídeo. Se você quiser comentar também, irmão ou irmã, seja sempre bem-vindo ao meu canal. É um prazer o seu comentário. Muito mais do que isso, assim como a sua visita, é uma honra. Sem demagogia, com reciprocidade, gente. Tem muita gente aí falando isso da boca para fora. Não, eu falo todos os dias porque não é da boca para fora. Não é só da boca que saem as palavras, não é mesmo? E, meus irmãos, se desejar sempre obter meu conteúdo com frequência, cada vez mais, como eu sempre posto, não deixa de ativar o sininho para todas as notificações. O que eu gostaria primeiramente de fazer essa comunidade, como sempre, é agradecer a Deus e a cada um de vocês por estar aqui observando esse conteúdo. E em atualizações, meus irmãos, algumas coisas precedem esse nosso caminho. O que eu gostaria de compartilhar nesse momento é o seguinte: como nós estamos vendo,
esta é uma operação militar e é a maior operação histórica do mundo. E nesse momento, nós estamos derrubando as elites. Um mundo profundo e obscuro está sendo exposto. A verdade, infelizmente, não será compreendida por todos. Será compreendida por quem quer compreender. Ao longo dessa história, membros dos Estados Unidos da América, do Vaticano, Londres e de todas essas elites controlaram o sistema monetário global por meio de seus bancos e armas internacionais, redes de tráfego e outras coisas. Desde pelo menos o ano de 2021, a Aliança tem conduzido várias operações sobre estas elites políticas no mundo todo e mantido algumas ações em tribunais militares, no Gitmo, no Capitólio dos Estados Unidos da América e em Washington, D.C. Com a falência da United States Incorporation. Bom, gente, eu vou só fazer um breve adendo, porque algumas pessoas, podem observar o que eu falo e às vezes não entender. E com um entendimento e compreensão, eu acho que todos nós podemos chegar a algum local, não é mesmo? Quando eu falo da falência da United States Incorporation, estou falando do governo dos Estados Unidos da América. Relativamente, a gente vê que os Estados Unidos, eles não têm um governo. Eles são controlados por corporações. São controlados por seitas, empresas. Né? E é uma elite de corporações. E os Estados Unidos servem aos interesses destas elites em particular. E depois sobrar um tempinho dos americanos. Certamente é uma nação muito obscura, né? A começar pelo seu governo atualmente, né? Que consegue manter aí, através de algumas mobilizações, né? O seu poder. E isso é em favorecimento dessas corporações. Então, quando eu falo falência da United States Incorporation, é dos Estados Unidos da América como corporação. É isso que eu imagino, meus amigos. Então, é essa corporação que está falindo. É isso que eu estou observando durante esse período. E o que vai levar cada vez mais a essa falência... Só um minutinho, amigos. Entrou um pelo aqui no... Opa. Perdão, irmãos. É ruim falar com alguma coisa no olho, né? Assim, o que está levando cada vez mais essa falência é o primeiro colapso, o primeiro castelo de cartas, que é o sistema financeiro. Que a elite certamente tem mais meios, né, de sobreviver ao caos que está causando no mundo. E agora, né, certamente está sendo corrigido pela inclusão de um novo sistema. Isso é meio incompreensível ainda para as pessoas, porque a mainstream media, ela confunde e deturpa todos esses fatos, né? Mas, enfim, com propósitos únicos e exclusivos deles, que às vezes nem nós mesmos entendemos essas movimentações. E aí as pessoas ficam vendo, né? O evento Cisne Negro é catastrófico, é imprevisível. Eu sei que é, mas esse evento Cisne Negro que a gente está vendo, ele foi totalmente previsível. Não há como, diante de tanta informação que nós temos hoje, os bancos e os sistemas não saberem de que eles passariam por esse caos que estão passando agora. Então, gente, é uma afirmação ilógica da mídia, né? Falar que os bancos não lidam com isso porque eles não estavam preparados para esse tipo de coisa. E, na verdade, é totalmente o contrário. É a inclusão de um novo sistema limpo para a sociedade, para toda essa rede bancária, os que já se adequaram,
já passaram por alguns processos. E eu tive falando aí de todos esses processos com muitos comentários aqui nesse canal nas leituras. E uma rede de mais de 18 mil bancos vai cair, vai vir à falência, meus amigos. E certamente nós estamos vendo esse colapso do sistema financeiro, que é uma indicação, né? Agora os Estados Unidos, como a corporação, vai tentar fazer uma movimentação para liquidar algumas transações desses bancos, mas já declararam que eles não têm que eles têm a capacidade de liquidar mais ou menos de 8 a 10% do que o mercado está precisando nesse momento, e isso não é nada perto do que o mercado precisa. Então, o próprio governo já disse que não tem como arcar, né, com este grande prejuízo, essa crise de liquidez global nos bancos. E aí, meus irmãos, que vai ficar incógnita, o grande ponto de interrogação, que vai nos levar a uma etapa de reestruturação. E como eu continuo defendendo, não só eu, como pessoas que eu sigo, Charlie Ward, Mark Z, Simon Parks, Frank, Bruce, Holly, Judge, e esses são os mais comuns, né? Tem muita gente que vem no meu WhatsApp que sabe muito mais do que esse povo, gente, de verdade, com toda a sinceridade, sem querer ser mais do que ninguém. Mas tem pessoas que vêm conversar comigo no meu WhatsApp que têm uma total visão clara do que está acontecendo no mundo inteiro, que tem uma espiritualidade tremenda, um envolvimento total com isso e sabe o que realmente está acontecendo no mundo. Muito mais do que essas pessoas que na mídia estão falando. Eu tenho aqui fontes privilegiadas de informação que, por conta dessa minha integridade com essas pessoas, elas continuam se comunicando comigo até hoje. E eu continuo passando as comunicações dessas pessoas até hoje aqui nesse canal. E formo uma família maravilhosa, com muito carinho, muita honra, primeiramente, para o nosso Deus, porque eu acho que esse é um momento para a humanidade, então tem totalmente a ver, né, com uma bênção celestial. E haverá, né, uma grande surpresa a todos nós, né, meus amigos. Momentos de falta de compreensão, momentos de dor, né, e depois uma nova terra. Bom, é a minha crença, meus amigos, e diante de tudo, hoje em dia, louco é quem pensa que é normal, né? Não é mesmo? Bom, meus amigos, como eu dizia, com a falência da United States Incorporation, agora começando a cair, essa redefinição de moeda está nos estágios finais da implementação. Pois, meus amigos, eu volto a reforçar, né? Coisa que eu sempre falei foi que, assim como outros provedores falam, esperamos um crash do mercado financeiro. Ponto. O mercado financeiro já começou com essa queda. E essa crise de liquidez vai se espalhar. É algo que nós veremos nos próximos dias. E se Deus quiser, março se resolverá. Até o dia 20 de março tem muitas questões ainda para serem decididas, inclusive questões que está levando o lançamento do Tier 4B em jogo, né? Há muita informação sobre isso também, só que as pessoas estão amordaçadas, né, como de costume, há contratos de confidencialidade. Mas enfim, eu vou tentando rastrear o que for possível e vou trazer essa comunidade. Por isso, se você gosta, se inscreve, deixa o like, deixa seu comentário. E se quiser sempre ter meu conteúdo, ativa o sininho das notificações para todas. Bom, meus amigos, o pessoal do Centro de Redenção está trabalhando em tudo isso. Todos estão possuindo uma equipe completa e sendo totalmente treinados com conhecimento administrativo. Em Reno, as pessoas continuam a ser avisadas para não saírem de lá, pois em breve receberão um resgate de 1%. Disseram que alguns já estão prestes a receber na Europa, em Zurique, as suas obrigações históricas. São paymasters, gestores e líderes de grupo. Todos estão aguardando essa liberação. O meu melhor contato, Paymaster, está antecipando essa liberação de fundos. E eles nos pagarão por isso.
Acredito que muitos desses contatos bancários estão olhando para toda essa crise global se estendendo e também a liberação dos fundos do nível 4B. Acreditamos também que isso vai acontecer e que todos estes Feimasters e grupos do Tier 4B estarão posicionados para o evento. Já estivemos aqui com grandes expectativas. Vamos lidar com isso. Parece que estamos muito próximos. Todos os de nível 4A que já fizeram verificações, entregaram moedas, estão aguardando a sua liquidez. Muitos grupos a qualquer momento podem receber autorização e teremos confirmação disso. Os especialistas que estão lidando com as trocas estão sobre NDA. Parece estranho, mas espero que o mercado se restabilize após essa grande queda. De acordo também com uma ligação que tivemos de um contato bancário, o lançamento está prestes a acontecer e está sendo travado quando atinge os Estados Unidos da América. O Departamento de Operações e Defesa vai assumir, junto com o Tesouro dos Estados Unidos da América, que está sendo pressionado pela China. Gostaríamos de saber claramente o que é verdade ou desinformação, mas tudo está caminhando. A verdade está prestes a ser exposta a todos. Bom, meus amigos, essa verdade está prestes a ser exposta a grande parte das nações, né? Nós já estamos vendo muita coisa. E todas essas coisas convergindo cada vez mais para este reset global, que a elite cada vez mais tenta atrasar, né, meus amigos. Eu, diante do meu estudo, né, algumas coisas realmente não sobre liberação, valores, essas coisas, mas sobre fundamentos e pesquisas que eu estou fazendo sobre algumas instituições como NASA, né, como algumas OTAN, ONU, Fórum Econômico Mundial. Eles estão querendo adiantar uma agenda muito sinistra para cima das pessoas. Eu queria convidar, né, as pessoas a dar uma passadinha até no próprio site da NASA, né, e quem entender vai vasculhando naquele enorme site que tem muitas páginas. Vocês vão ver uns estatutos e algumas coisas, né, que eles disponibilizam para download. Isso não é fake não, gente. Vai lá e vê, confere, faz a tua própria pesquisa. E muitas pessoas estão comentando sobre isso, porque são atualizações recentes que eles fizeram, adiantando algo sinistro, utilizando máquinas e coisas aí, redes, né, que estão no mundo inteiro para fazer algumas coisas e estão falando aquilo abertamente como se fosse o bem para a humanidade, né? E é sobre isso que o Reset também trata, né? O Global Currency Reset, a Aliança, White Hats, né? Esses caras que estão por trás de tudo, sabendo que realmente é o plano dessa elite maligna para a humanidade, e resolveram cada vez mais agir, né? E junto com governos, a aliança global formada pelos países, né? Os governos também estão cientes dessas ações, né? Mas a mídia não vai jamais relatar uma coisa dessa. E se trouxer, cada vez mais essas pessoas serão que mostrarem evidências disso. Eu faço aqui comentários, meus amigos. E até hoje não ofendi o algoritmo, né? Mas se eu trouxesse as evidências que eu vejo, ou consequentemente, estaria banido. Mas eu convido as pessoas a estarem visitando cada vez mais redes, porque muitas coisas estão saindo em uma forma que eles não estão conseguindo esconder, né? E aí eles depois retiram as postagens e tal. E isso tem cada vez mais, meus amigos. Quem tiver antenado nessas ações, começar a pesquisar sobre isso, vai ver que cada vez mais isso é comum, né? E, meus amigos, sobre essa agenda, também que vai ser eliminada no devido tempo,
eles não vão ter êxito. Mas é um plano da nova ordem mundial. É um plano. E nós temos que ficar atentos. Pedir a Deus orientação, não ter medo jamais, mas pedir a Deus orientação para que essas nações não sejam atingidas com tudo isso que eles estão fazendo. E a cada dia estão fazendo. Já bastam os vírus, né? E os possíveis programas de imunização que são piores ainda. Mas, enfim, meus irmãos, vamos seguindo com fé. Bom, eu queria trazer também um comentário que o sistema financeiro global está colapsando. Muitos bancos, de maneira significativa, já anunciaram os planos de encerrar as operações e liquidar. Há uma nova estrutura sendo colocada aos bancos. Ouvimos de 3 fontes ou mais diferentes que receberemos essas notificações 3 a 4 dias depois da próxima sexta, sábado ou domingo. Essas fontes dizem isso especificamente porque não conseguem ter ainda um contato bancário. Todos estão se esquivando das informações. E talvez vejamos isso se estender até a próxima semana. Eu sei que é cedo ainda para dizer, mas está em uma boa forma. Todas as moedas fiduciárias, não lastreadas em ouro e ativos garantidos, devem cair para a introdução do novo sistema financeiro. Assim, a Lei Nacional de Estabilização e Recuperação acontecerá. Este é o evento Cisne Negro. É uma corrida mundial aos bancos. Mesmo quando a mídia convencional está falhando em relatar todas essas falhas bancárias em todo o mundo. De qualquer maneira, é uma forma para desviar a atenção da perda de controle de toda a máfia sobre a sociedade global e da falência dos Estados Unidos da América, que está se tornando oficial agora. Na noite de ontem, 2 contatos muito importantes dentro do centro bancário disseram que o nível 4 está em processamento final e estão fazendo a contagem para os primeiros indivíduos do nível 4B, provavelmente iniciado nos próximos dias. É hora de nos prepararmos. Nos Estados Unidos, mais e mais bancos estão parando de negociar. Tem sido uma corrida difícil para os bancos. Ninguém realmente sabe ainda. BRICS, ISO 20022, XLM, XRP e qualquer outra organização que aceite apenas moedas lastreadas em ouro, ativos, é um trampolim exigido para a entrada no QFS. Quem é o dono do FED? Do Federal Reserve, né? O governo poderia ir ao Federal Reserve e obter dinheiro instantâneo, sem ter que consultar o contribuinte. Dinheiro criado do nada e depois dado ao governo. É emprestado pelos bancos para você e para mim e depois pagamos juros e depois vai para eles. Juros de nada. Mais uma vez, o Federal Reserve nada mais é do que um cartel que trouxe o governo federal para uma parceria, onde você e eu temos que responder a eles. O Federal Reserve é e sempre foi de propriedade privada. Mas de quem? Boa pergunta. Ninguém sabe. Não podemos abrir seus livros e não podemos saber quem os possui. Então, eles estão desmontando o Federal Reserve. Que é outra indicativa, né, gente? Ninguém sabe, né, de onde é o Federal Reserve, né? Dos Rothschild, dos Rockefellers, logicamente, meus irmãos. E de um composto de mais umas 12 famílias nesse meio, que recebem royalties, participações,
Tem outros bancos, né, que participam da usura do sistema financeiro e usam isso a propósitos ilícitos, financiando guerras, causando caos no mundo, porque o propósito do mal é destruir o bem, inclusive a criação de Deus, que somos cada um de nós. Então, por que eles querem cada vez mais e mais dinheiro? É para destruir. Por isso que eles precisam de mais e mais dinheiro, para destruir, meus amigos. E toda essa etapa de destruição que causou ao nosso mundo será, né, terminada. E todo esse sistema vai cair por terra, assim como todas essas organizações, corporações que estão praticando isso. Essas corporações já estão de cabelo em pé, né? Basta ver o que está acontecendo com os bancos no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. A mídia fala que é de mais, né, interesse, né? Mas eu não vi nenhuma mídia falando que os bancos na Europa estavam em falência. Pelo menos eu não vi isso na mídia globalista, na mainstream. Agora, quando chegou nos Estados Unidos, né, faltou a corneta, né? Ah, tá falindo, tá falindo. Vocês vê, né? A mídia é tão porca, né, que eles não se aproveitam de tudo. São verdadeiros urubus, né, meus amigos. Mas, se fosse para falar a verdade, né? Mas não, a mentira é muito melhor. Né? Maquiar a informação traz muito mais atratividade. E é disso que eles vivem, do engano. Certamente, as pessoas que saírem dessa matriz vão ver cada vez mais o que o sistema está fazendo com o mundo e aprisionando as pessoas, né? E quem puder libertar quanto antes essas amarras é melhor. Bom, meus amigos, só é o que eu tenho de mais recente nesse momento, né? Até essa terça tarde. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão aqui nessa comunhão, nessa conectividade com o irmão Danilo Sérgio. Agradecer essa comunidade maravilhosa, linda, rica em esperança e fé, e cada vez mais um clima de otimismo vem sendo contagiante. Meus amigos, a quem vai, que vá com Deus. Um beijo no coração de todo carinho do irmão Danilo Sérgio. Muito obrigado por tudo. E quem fica mais um pouquinho, né? Eu queria agradecer em especial, meus amigos, algumas pessoas. Né? E eu preciso fazer isso, né? Porque são pessoas maravilhosas e jamais me ajudaram, né? Me fizeram um Pix e eu queria agradecer ao irmão Alexandre Solda. Muito obrigado, meu irmão, pelo Pix que você me enviou. Ao irmão Moacir Rodrigues Fão Filho. Também muito obrigado, meu irmão, pelo Pix que você me enviou. Ao irmão Gerson Ivan Sketter Duarte Júnior. Muito obrigado também, meu irmão. Ao irmão Luiz Edilson Máximo. Um carinho especial a você, meu irmão. Muito obrigado. Que Deus abençoe. A você também, irmã Juliana Mabel de Souza. Um beijo. Incrível. Muito obrigado. E a irmã Maria de Nazaré da Silva Costa. Que Deus abençoe muito. Gente, essas pessoas me ajudaram humildemente e com o Pix. Eu não sei como agradecer essas pessoas, né? Diante de tudo isso, eu acho que se compadeceram pelo meu momento, né? Logicamente, e bate no ser humano uma vontade de ajudar o irmão que eu aprecio e agradeço demais. Eu quero dizer uma coisa a vocês, meus amigos. Eu já tenho mais ou menos, né, uns 6 anos, 6 para 7 anos, que nós não saímos, eu e minha família. Eu, Danielzinho e a minha esposa, né, a Cidiane. E nós não saímos, né,
tanto por, né, razões financeiras, né, e tanto porque também, né, faz um ano, só um ano, né, que minha sogrinha veio a falecer. E a Claudete, na época, né, sempre foi bem delicada, né, teve uma saúde frágil, o tempo que estava com a gente, né, necessitou sempre de uma companhia, né, que, ó, no caso, ela não podia ficar sozinha, né, por conta de ter Alzheimer, poderia, né, vir a acontecer algo. Então, meus amigos, nós não, relativamente não saímos para lugar nenhum. E nos 3 últimos anos e meio, né, a gente estava totalmente com ela acamada, dando total suporte e acessibilidade. Minha mulher não podia trabalhar, né, fora. Eu também, por ver a situação, já estava difícil de trabalhar fora, porque ela estava precisando muito de mim aqui para cuidar da Claudete, que era muito difícil. Eu acho que só as pessoas que tiveram alguém na família assim para dizer o quão difícil é. E aqui era só nós dois e Deus, né? E minha mãe, né, sempre me ajudando no que precisava, comprando uma fralda ou outra, né, para Claudete, né, que ela usava, no caso. E sempre ajudando, pomadas, né? Então, amigos, a gente não saía, né? Praticamente eu não saía para lugar nenhum. E se a gente saía uma vez ou outra, eu ia para casa da minha mãe, a gente fazer um pastelzinho, coisa ou outra lá, né? E mesmo assim a gente ficava com o pensamento aqui em casa, né? Porque a gente via, deixava a Claudete numa situação, né? A gente podia chegar e ver ela em outro, né? A gente sabe que uma pessoa nessa condição requer uma atenção 24 horas. E isso interrompia, né, a nossa saída, a nossa preocupação, o nosso sono também à noite, porque aconteceram várias coisas à noite também, da gente acordar e ela tá aqui no chão, né, do quarto, porque ela caiu da cama, e a gente vê só depois, ou a gente via na hora que estava um barulho, né, ela se mexia, infelizmente começou assim algumas coisas, né, então, resumindo, né, gente, a gente não saía para lugar nenhum. E o fato desse um ano para cá, né, financeiramente, com os gastos que a gente teve, com esse baque, né, que a Claudete veio a falecer também, né, reestruturando a vida, a gente ainda não tinha juntado um dinheirinho, né, para poder dar uma viajada. Minha mãe tem casa no litoral. Eu fui esses dias atrás com ela e com o meu padrasto, mas a gente foi num dia e voltou no outro, e ainda foi ela que pagou, né? E a gente foi lá ver como que estava o nosso imóvel, a nossa casa lá, né, no litoral de São Paulo. Que faz tempo que a gente não vai para lá, né? Não ia para lá, pelo menos eu. A minha mãe tinha ido outras oportunidades. E aí a gente foi num dia e voltou no outro. E o Daniel ficou me cobrando, né? Ah, papai, você tem que me levar. Eu não conheço, Mar. Não conheço a casa da vovó lá. Você tem que me levar. E essa cobrança, gente, é a pior que tem, né? É a pior que tem. E eu, certamente, né? Falo, não, eu vou trabalhar, né? Para que a gente possa ir para lá. E aí levar minha esposa, né, que ainda não teve a oportunidade de conhecer lá, porque a vida castigou muito a gente nesses últimos anos. Mas a fé nunca faltou aqui dentro da minha casa. Eu sou muito crente a Deus, né? E certamente, meus amigos, ele começou a me pressionar, né? Falei, não, papai vai trabalhar, né? Para que a gente possa poder ir, né? E eu venho trabalhando, né? E as contas pesadas, né? Eu pago aluguel aqui em Curitiba. A Claudete, em vida, né? Tinha uma rendinha, ela recebia um salário mínimo, que praticamente ia todo aos cuidados dela, né? E o que sobrava eu pagava uma luz, né? Aqui, junto
mais o meu dinheiro o aluguel, mais a gente ia sobrevivendo, né? Então, estamos até hoje com muita fé em Deus, né? E aí, meus amigos, eu cheguei e falei para ele, né? Nesse último, papai tinha, né, na minha concepção, eu tinha fechado esse negócio, né? Esse bendito negócio. E aí, devido a eu ter recebido uma parcela, né, de adiantamento da empresa também, então eu acreditei que eles realmente firmassem a negociação comigo. E eu tinha até programado, né, uma viagem no fim desse mês de março para o litoral para levar ele para conhecer, né, o mar, que desde que ele nasceu a gente não teve a oportunidade de ir, né, por conta disso que eu falei com vocês. Né? E aí ele tá todo alegre, né, gente? E eu tenho fé, eu nem falei para ele ainda que eu já não tenho mais esse dinheiro, né? Mas eu creio que eu vou fechar, né, alguns negocinhos, estou em contato com algumas empresas, porque a gente sabe, né, que para levar uma família daqui para o litoral, né, gente, se não tiver pelo menos só de passagem dá mais ou menos uns R$ 600, né, no nosso caso aqui. Não é muito, né? Isso aí para algumas pessoas não é nada, né? Mas para mim é o dinheirão, né? Então, não dá, ainda mais com uma criança, né? Que às vezes alguma coisa que vê quer, né? E não dá só pra ir, né? E nem comer uma porçãozinha de camarão lá na praia, né? Pô, tá louco, né? Mas eu creio que eu tô fazendo algumas conexões, eu ainda nem falei isso pra ele, né? Porque ele tá esperançoso. Eu tava programando de ir lá pro dia 23, 24 lá ver e levar ele, né? E se eu for, meus amigos, se eu conseguir concretizar, né? Eu vou gravar algo e vou mostrar para vocês, né? Porque mesmo assim, eu continuo com as notícias e gostaria de compartilhar isso com essa comunidade também que vive aqui no meu canal. A minha ida até lá, essa minha viagem, essa minha espairecida junto com a minha família, depois de praticamente 7 anos, 8 anos, né, que a gente teve uma obrigação com a nossa mãe da minha esposa, né, minha amada sogra, e que a gente foi fiel a isso até o último minuto da vida dela. Fomos fiéis a isso, a ela, e se hoje ela tem um lugar no céu, né, é por próprio mérito dela e porque nós falamos que ainda em vida, mesmo ela ali no leito, né, praticamente de morte, que ela estava no hospital, a gente estava falando, Claudete, existe vida depois daqui. A vida não acaba aqui, né? E é verdade, gente. É a pura verdade. A maior armadilha do maligno contra nós é dizer que a gente vai morrer. E a gente não vai morrer. Nós não vamos. Tem algo dentro de nós que é vivo para sempre, que é a essência que Deus colocou em cada um de nós. E é isso que nós matutávamos com ela e espero que ela tenha feito uma boa passagem, né? E agora em abril, mês que vem, vai fazer um ano que ela partiu e desde então, né, gente, apesar das contas e tudo, tô tentando juntar um dinheiro, né, pra gente ir. Porque às vezes a gente pensa, pô, juntar uns quinhentão, uns milão, ô, coisa difícil! Ô, coisa difícil, não é, gente? Fala aí se não é Brasilzão, quem sabe, né? É assim mesmo, gente. O cristão é sempre o mais lascado. Mas é por isso que a gente vai ser concedido a vitória a nós, meus irmãos. E essa tempestade vai passar, né? E como diz a música, né? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque está com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Não é mesmo, meus amigos? E se eu falei do outro lado,
você vai chegar. E se Deus falou do outro lado, nós vamos chegar. Eu tenho muita fé, meus amigos. Muito obrigado a essas pessoas que me ajudaram. Eu tô ainda querendo, né, fazer esse passeio com a minha família. Eu vou deixar esse dinheirinho juntando aqui. Muito obrigado, né, a essas pessoas que me ajudaram e que de certa forma estão colaborando para esse pequeno sonho se concretizar. Eu vou continuar trabalhando. Tenho muitas pessoas que eu preciso conversar que vieram até mim para fazer alguns trabalhos na arte visual, né, de empresas aqui em Curitiba, em São Paulo. Vou estar me conectando com essas pessoas. Algumas já estou e, se Deus quiser, vou conseguir concretizar alguns negócios que vão me ajudar, né, nessa essa minha viagem, né, com a minha família, se Deus quiser. Agora, levando de forma oficial seu Danielzinho. Eu não falei para ele ainda, vou falar só se não der mesmo, né, gente? Mas eu creio que Deus proverá, não é mesmo? Tô falando isso, irmãos, porque essas pessoas me ajudaram, né? E eu acho que nada mais justo saber que vocês saberem, né, o que vocês estão fazendo por mim, não é mesmo? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser. Vamos firmes, crendo na possibilidade, apesar de tudo. Né? O mercado está se comportando exatamente da maneira como nós aqui prevíamos. Se você acredita que nós aqui estamos numa linha paralela com a verdade, até a devida concretização disso, você não perde nada por se inscrever, né? Então se inscreva, deixe seu like no conteúdo, me ajuda a chegar sempre nos mais de 1000 likes. E eu também espero que o irmão deixe aí um comentário ou outro. Eu sempre vou estar lendo na atual circunstância, na possibilidade. E se desejar sempre ter meu conteúdo, ative o sininho para todas as notificações. Fiquem com Deus, meus amigos. Havendo informações relevantes, estarei aqui mais tarde, tá? E Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.